Carta de Tiago, capítulo 5, para começar. No verso do impresso que você recebeu, mesmo que tenha a ordem do culto e os pedidos de oração, no verso está o resumo da pregação, como a gente tem feito, para nos ajudar a todos. Me ajuda a comunicar com mais clareza e a expectativa é que ajude a igreja a acompanhar a comunicação da mensagem. Capítulo 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Vamos ler este versículo 8 juntos? Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A igreja diz, amém. Irmãos, ele é muito famoso na história, até a forma como ele morreu, mas antes ele já era, presidente Kennedy. Mas ele não era crente, pelo contrário. Não era crente, não tinha nenhum interesse nas coisas de Deus, apresentava-se como católico, mas apenas de nome mesmo, nada mais do que nominal. E é sabido que, em particular, ele costumava falar pesadas coisas contra pregadores, contra a religião institucional, além de que, sabe-se, é público que vivia uma vida muito imoral. Mas até um cara como esse, de vez em quando, tem que se submeter a certas coisas, principalmente quando é uma pessoa muito pública. E lá se foi ele, diz, como é um fato sabido, jogar golfe com Billy Graham. E enquanto estava jogando golfe com Billy Graham, compromisso da agenda dele, como presidente, estavam lá os dois jogando golfe, até que ele perguntou para o evangelista, realmente acredita que Jesus Cristo vai vir um dia, pessoalmente, para poder governar o mundo? A pergunta era bem específica. Acredita mesmo que Jesus Cristo virá? Ele disse, sim, é nisso que nós acreditamos. Ele respondeu em seguida, se isso é verdade, por que eu escuto falar tão pouco sobre isso? O raciocínio dele, perfeito. Se isso é verdade, se uma coisa tão grande como esta acontecerá, e é uma coisa que por si só ela endireita, ela coloca tudo em perspectiva. Ele perguntou, se isso é verdade, por que se fala tão pouco a respeito disso? Essa pergunta foi feita, irmãos, há mais de 60 anos e continua verdadeira. O fato do breve retorno, da breve vinda de Jesus é claríssimo na Bíblia Sagrada. O Novo Testamento faz repetidas referências a isso, e nós veremos algumas delas na nossa mensagem esta noite, que é um estudo bíblico. Mas se isso é verdade, que diferença isso faz no nosso dia de hoje? E talvez uma das razões porque se fala tão pouco nisso, e porque se pensa tão pouco nisso, é porque a gente tem uma vida muito focada no aqui e no agora. Mas é exatamente talvez por isso que a gente precisa se lembrar do regresso de Jesus Cristo. Como eu disse, isso coloca as coisas em perspectiva. Tiago, que escreveu para a gente que estava enfrentando um sofrimento tão pesado, tão desanimador, perseguições tão injustas e violentas, disse, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O versículo que você leu comigo, ele repete isso no versículo 8, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então hoje, irmãos, nós queremos olhar, é um estudo bíblico que nós vamos fazer. Boa parte dos versículos eu coloquei aí no seu resumo, porém não todos, porque senão fica fácil demais, convenha comigo. Não é porque eu tinha pouco espaço no verso aí do papel. Mas tome nota dos versículos que eu farei referência a eles. Há textos muito importantes que nós queremos ver sobre as coisas que acontecerão. Mas o meu foco nesta mensagem, neste estudo, não são acontecimentos. Eu já dei muitas aulas na Escola Bíblica Dominical aqui sobre os acontecimentos
relacionados ao regresso de Jesus. Hoje eu quero pensar nele, na vinda dele, no encontro que nós teremos com ele. Porque isto é muito mais importante do que saber quando, em que momento vai ser a grande tribulação, o arrebatamento, o reino milenar. Há teorias sobre isto. Não vamos discutir isto hoje. Vamos olhar para o fato de que nós estamos pensando no retorno dele. E o que isto significa para nós. E o que isto significa para nós, sim, na consumação, mas o que isso significa para nós no tempo presente. É um estudo bíblico, mas é uma mensagem também do meu coração para o seu, do pastor para a igreja. A primeira coisa que será uma realidade é que a fé se tornará em vista. A fé se tornará em vista. Este versículo de Atos 1:11 é um dos mais belos ao meu julgar. Os anjos intervêm os apóstolos, o Senhor acabou de subir. Os apóstolos estavam totalmente embasbacados, vendo um dos maiores acontecimentos da história, o Senhor Jesus subindo até o céu, sendo recebido na gloriosa majestade, e os apóstolos lhes perguntam: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Eu diria: olha, eu tenho bons motivos, senhor anjo, para estar olhando para o céu. É Jesus que acabou de subir. Resposta foi: este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, atenção, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Como eles o viram ir para o céu? Em corpo, glorificado, ressurreto. Eles o viram subir um homem. E eles estão dizendo, os anjos estão dizendo, ele há de descer assim como um homem foi visto subir, um homem descerá. O que condiz com o outro versículo que eu cito aí de Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, ou sobre as nuvens, e todo olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram. Todo olho o verá. Esse regresso de Jesus Cristo será, portanto, visível, pessoal, em carne, em glória. Enfatizo, repito para ênfase, visível. Há uma meia dúzia de desviados aí que pregam que o regresso não vai ser assim, que o regresso é um negócio no coração. Não é? Os mesmos desviados que dizem que a ressurreição também foi no coração, tudo é o coração. Não. A Bíblia ensina que o regresso de Jesus será visível. Será um regresso pessoal. Será um regresso em glória. Aí me faz lembrar o texto da primeira carta de Pedro. Por favor, esse é um dos que não está no seu resumo. Primeira de Pedro, capítulo 1. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, diz o texto, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Marque esta expressão, na revelação de Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, Pedro fala inúmeras vezes sobre o breve retorno de Jesus. Aqui ele usa uma expressão, ele não diz apenas o regresso de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo ou a descida de Jesus Cristo, ele usa a expressão a revelação de Jesus Cristo. Esta palavra significa como se este móvel estivesse coberto por um pano. Se este móvel estivesse coberto por um pano, você veria o volume, mas você não veria os detalhes, até que eu descobrisse. O descobrimento de Jesus Cristo. Por isso ele diz no versículo 8, nós lemos o versículo 7, 1 Pedro 1:8, ao qual não o havendo visto, há mais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Fato é, irmãos, que nós nunca vimos Jesus. Posso dizer, tomando de liberdade aqui, que nós já sentimos a presença dele. Posso dizer, aplicando e atribuindo isso tudo ao ministério do Espírito Santo, que nós já ouvimos a sua voz em nosso coração, mas nunca ouvimos. O veremos,
quando ele vier, a fé se tornará em vista. Mas o que eu quero fixar diante de meus irmãos é que essa contemplação não será apenas a contemplação do seu aspecto físico. Ora, vez por outra aparece algum artigo aí na internet, bem clickbaitzinho, que é aquele título polêmico para te fazer clicar para entrar no site, que fala sobre o rosto de Jesus, e que essa imagem que nós temos tão comum é uma imagem que foi criada. Provavelmente foi, eu não poderia dizer nem que sim, nem que não. Mas não estou pensando no rosto, ou somente na contemplação física. Certamente nós o veremos o seu rosto. Mas quando ele vier, a revelação de Jesus Cristo será uma revelação da sua plenitude. Será uma revelação da sua glória, da sua majestade, do seu amor, de tudo o que Jesus é para nós. Por isso eu afirmo, a minha segunda colocação é: nós o veremos assim como ele é. Parece que eu estou dizendo a mesma coisa, mas na verdade eu estou abrindo o leque um pouco. Veja o texto, tantas vezes citado, de 1 de João, capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. O que é que João está nos ensinando com estas palavras? Ele está nos ensinando que a contemplação dele, na sua revelação, vê-lo como ele é algo que esse olhar nos transforma. Veja o raciocínio, preste atenção no texto, ele está dizendo: não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O ver transforma. Lembra-se da serpente de bronze? Um relance para a serpente de bronze era suficiente para curar a pessoa que estava prestes a morrer? Uma mera figura. O Senhor Jesus aplicou isso ao Calvário, em João capítulo 3. Nós agora aplicamos isto como uma figura da contemplação de Jesus como Ele é. Não estamos pensando apenas em vê-lo fisicamente, mas a revelação das suas gloriosas qualidades, dos seus atributos, das suas características. Essa vinda de Jesus tem alguns aspectos, e esses aspectos, reitero, tem valor para nós no tempo presente. Um dos aspectos é que Ele vem para buscar os seus. Ele vem para buscar os seus. Eu coloquei só 2 versículos aí, como eu disse, por maior limitação geográfica, de espaço no papel. Se eu diminuísse muito a fonte, vocês iam brigar comigo no final do culto. Mas há outros textos que falam sobre isso. Eu apenas destaquei 2. O primeiro deles, ambos nas cartas aos Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor, 1 Tessalonicenses 4,16, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra é a ideia de ser tirado, algo como que um furto, aquilo que é tirado às escondidas, é a ideia da palavra como ela está na língua que esse texto foi escrito, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Marque estas palavras: assim estaremos sempre com o Senhor. O texto em seguida, irmãos, é tão rico, tão rico, tão rico, tão rico. Quando vier, 2 Tessalonicenses 1,10, para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Algumas coisas que isto significa para nós hoje.
Uma delas, a fidelidade de Deus para com aqueles que são seus. Você pode cantar, Ele vem para me buscar, ou para me salvar, como cantávamos. Ele vem. Alguns de vocês se lembram daquele cântico antigo, O Rei está voltando. E há muito que se dizer sobre essa música, mas ela tem muitas verdades nela. O Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Ele vem. Ele virá pessoalmente para nos buscar. E se a morte vier nos buscar primeiro, se nossa vida nesse mundo terminar, não importa. O texto diz que primeiro os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Precederão, inclusive, aos que estiverem vivos. Ele não se esquecerá de nos buscar. Uma das músicas mais bonitas daquele irmão, Jader Santos. Jader Santos é do Arautos do Rei, não é isso? Ele escreve as músicas do Arautos do Rei. Uma das que eu mais gosto é Eu Não Me Esqueci de Ti. Eu acho que muitos de vocês conhecem essa música. Ele fala sobre a forma como, por vezes, os revés da vida desanimam alguém, entristecem alguém, mas naquele refrão é o Senhor Jesus dizendo para nós, eu não me esqueci de ti, virei outra vez. Mas perceba, olhe para este segundo versículo, 2 Tessalonicenses 1:10. Ele virá para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável. Por isso eu estou pensando com meus irmãos na mensagem do estudo bíblico esta noite, que a vinda dele será a revelação de Jesus Cristo como nós nunca imaginávamos que ele é, em glória. Nós vamos contemplá-lo em toda a sua glória, nós vamos ver o seu poder e a sua majestade, e isso arrebatará, no outro sentido da palavra, isso envolverá o nosso coração. Ele virá para ser glorificado nos seus. Ele disse que virá com poder e muita glória, quando vier sobre as nuvens, com poder e muita glória, e isso deve produzir em nosso coração uma expectativa que se renova vez após vez, porque a palavra de Deus diz que, como em outro texto que nós veremos em mais alguns minutos, que há uma coroa, há uma bênção reservada para aqueles que amam a sua vinda. E é isto que Deus inspira em nosso coração, um amor pela vinda de Jesus Cristo. Nós poderíamos amar a vinda de Jesus Cristo porque ela vai terminar com os nossos problemas. Nós poderíamos amar a vinda de Jesus Cristo porque ela vai terminar com as dificuldades desta vida. E talvez este será um dos benefícios que nós usufruiremos, mas vem muito, muito abaixo na ordem de importância. A razão para amar a vinda de Jesus é o próprio Jesus. A razão de amar a vinda de Jesus é o próprio Jesus. A contemplação dele em poder e muita glória, para ser glorificado nos seus santos, e para, como escreveu Paulo, se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem. A nossa vida é tão cheia de coisas tão comuns, irmãos, tão ocupada com tarefas, demandas diárias, pequenas. Quanto tempo a gente gasta, quanta energia com coisas pequenas, sobra pouco para as coisas grandes. Isso pode ter uma consequência trágica, nós nos tornarmos adormecidos e tratarmos todas as coisas como se fossem pequenas e a vida como se fosse esse marasmo. Bem, esta vida talvez possa ser olhada por este ponto de vista. Talvez. Mas isso não tira do crente a esperança por coisas grandes de Deus na vinda de Jesus. Vem para ser glorificado nos seus, entre nós, irmãos, e para se fazer admirável. É tão maravilhoso pensar nessas coisas. John Piper escreveu este livro aqui, Vem, Senhor Jesus, reflexões sobre a segunda vinda de Cristo. Eu sugiro a leitura deste livro.
debate de questão escatológica, é claro que isso aparece aqui, deixa isso reservado para a EBD. Vamos concentrar o nosso pensamento hoje na vinda de Jesus. Eu tenho aprendido com a leitura desse livro, eu tenho ganhado com a leitura desse livro, é da editora Fiel. O ponto que eu estou trazendo para o nosso pensamento é: Ele vem para buscar os seus. Não estamos, irmãos, esquecidos pelo Senhor neste mundo. E a nossa vida não se resume no marasmo das nossas tarefas diárias. Ele virá para nos buscar. Não se esquecerá de nós. Outra verdade é que Ele virá para julgar. Jesus virá para julgar. Este é o grande contraste entre a primeira e a segunda vinda. Na sua primeira vinda, Ele veio em humilhação. Não tinha lugar para Ele na estalagem. Na sua primeira vinda, Ele veio como um ninguém, desconhecido, inclusive rejeitado pelo seu próprio povo, pela sua nação de Israel. Quando Ele vier segunda vez, virá glorioso. Na primeira vez, humilde, montado no jumentinho. Da segunda vez, você lerá esse texto comigo, glorioso, montado num grande cavalo branco. Da primeira vez, Ele veio para morrer e para salvar. Desta vez, Ele virá para julgar. O juiz que presidirá a corte eterna, Jesus Cristo. O texto do sermão de Paulo em Atenas, Atos 17, 30 e 31, diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado, marque, um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando-o, esse homem, ressuscitando-o dentre os mortos. Primeiro, Jesus vai julgar os crentes. Primeiro, Jesus vai julgar os crentes. E eu acredito que, assim como foi de muito proveito para mim pensar nestas coisas, eu espero que seja de proveito para você pensar comigo nelas agora. Todos, diz 2 Coríntios 5,10, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não será julgamento para condenação. Eu creio que não é a primeira vez que você me ouve dizer isto. A Bíblia é muito clara no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Quem nele crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento que Paulo está fazendo referência aqui é outro, não é um julgamento para reprovação, não, é um julgamento para aprovação, mas porque o Senhor distribuirá categorias de aprovação, se assim eu posso me expressar. Nós prestaremos contas da forma como cada um de nós viveu. O Senhor vai julgar nossas ações. É a primeira colocação aí. O Senhor vai julgar nossas ações. O Senhor vai julgar nossas palavras. A referência eu não coloquei no seu resumo, coloquei apenas a referência. Diz: por tuas palavras serás julgado. Digo-vos que por toda palavra frívola que os homens disserem, dela prestarão contas no dia do julgamento, no dia do juízo. É Mateus 12, 36 e 37. O Senhor julgará nossas palavras, para que a gente pense que tipo de conversa a gente tem. Eu tenho falado tanto sobre isso, eu sei. É porque Deus tem falado tanto sobre isso comigo e talvez com mais alguém. Nossas conversas, queridos irmãos, nossas conversas, por vezes tão frívolas. Espero que nenhum de nós esteja engajando em conversa que seja abertamente inconveniente ou reprovável. Mas não é necessário apenas ser reprovável, o frívolo basta. Conversando sobre pequenezas, em vez de coisas edificantes. Por que Deus se importa com isso? Eu preguei sobre isso domingo passado.
porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Murmurações, queixas, falando dos outros, aquilo que é mal, criticando a igreja. Vamos prestar contas de nossas ações, de nossas palavras, de nossos pensamentos. De nossos pensamentos. Eu não controlo o que eu penso. É claro que controla. É claro que controla. Você não controla, para usar aquela comparação antiquíssima, você não controla se um passarinho voa sobre a sua cabeça. Mas você controla se ele faz um ninho em cima da sua cabeça. Há diversas formas, pensamentos, alguns até muito aleatórios e estranhos. Devemos resistir a eles e não contemplá-los. Não separar tempo para pensar aquilo que não convém. Não ficar ajuntando pensamentos ruins contra Deus, contra os outros, contra nós próprios de alguma forma. Tal forma de pensamento, irmãos, traz prejuízo hoje e vai trazer um prejuízo final. Preciso me apressar, já são 8h45. O Senhor virá para julgar nossas ações, nossas palavras e nossos pensamentos. E o saldo de nossa vida, queira Deus, será positivo, fará com que o Senhor ofereça aos seus servos o seu galardão. Ele vem para oferecer aos seus servos o seu galardão. O texto que eu deixei entre parênteses diz o seguinte, em 1 Coríntios 3, versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, no Novo Testamento, nos escritos paulinos, o dia é sempre esse dia de comparecer ante o tribunal de Cristo. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta uma figura de linguagem do juízo divino, do exame de Deus, da prestação de contas, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, diz o versículo 15, como pelo fogo. Esse é um grande texto. Refere-se à forma como cada cristão vive a sua vida cristã. Alguns, na sua santificação pessoal, na sua evangelização, no seu testemunho, na sua fidelidade a Deus, vivem uma vida que Deus, o próprio Deus, avaliará como sendo uma vida de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas. Vem cá, pensa comigo, Deus é muito bondoso, porque as nossas melhores ações serem consideradas por Deus como tendo valor de ouro só pela graça, só pela bondade de Deus conosco. Mas outros, por sua omissão, por seu desinteresse, por sua frieza espiritual, por seu descaso, descompromisso com as coisas de Deus, por suas motivações equivocadas, não se resume apenas em exterioridades, muito disso passa a motivação do coração, viverá uma vida de feno, de madeira, de palha. O que acontece com o ouro quando você o queima? Elimina-se a escória. O ouro sai do fogo melhor, mais puro. O que acontece com a madeira, com o feno ou com a palha quando você os queima? Sobra só carbono na forma de cinza. Esse texto não fala de perda de salvação. Sabia que não existe um versículo sequer no Novo Testamento que fala de perda de salvação? Glória a Deus por isso, amém, aleluia Jesus. Esse texto fala sobre pessoas que passarão por isso quando se apresentarem diante de Deus. Terão vivido uma vida egoísta, uma vida tola, uma vida mundana, uma vida carnal, uma vida materialista, e vão ver a sua vida se desfazendo diante dos seus olhos, aos olhos de Deus. Não sobrou nada para a eternidade. Será salvo por causa do fundamento que é Jesus. Se a obra que alguém edificou permanecer, receberá galardão. Quando a Bíblia fala de galardão, ela usa a figura de linguagem das coroas.
fala de 5. Fala da coroa imperecível. Em 1 Coríntios 9, 25, os estudiosos do Novo Testamento falam que essa é a recompensa de Deus para a sua santificação. Quando você diz não à tentação e aos desejos do seu coração, é a recompensa de Deus para a sua santificação. Fala de uma coroa de alegria, que é a recompensa de Deus para os evangelistas, para aqueles que serão a causa de outros chegarem ao mesmo paraíso, para aqueles que terão sido a parte humana responsável pela salvação de mais alguém, a coroa de alegria. Fala da coroa de justiça, que está ligada tanto à salvação em si mesma, quanto também ao desejo pela vinda de Jesus. O Senhor trará a coroa de justiça, que será dada a mim, disse Paulo, e a todos que amam a sua vinda. Fala da coroa da vida, está em Tiago, está em Apocalipse, que é, irmãos, um prêmio que Deus dá para aquele que permanece fiel a Ele, fidelidade nas provas, para aquele que permanece fiel nas provações da vida. Nas dificuldades, irmãos, a nossa pergunta para nós mesmos e para Deus não é como a gente vai sair delas, mas como a gente vai ser fiel a Ele nelas. Fala de uma coroa para pastores fiéis, a coroa da glória. 1 de Pedro 5, versículo 1 a 4, diz que Deus tem um olhar para os pastores do seu rebanho, do seu povo, e que aqueles que são fiéis receberão uma coroa especial, a coroa da glória para os pastores fiéis. A beleza da doutrina do galardão, não posso me demorar nisso, eu sei que não, é que essas coroas a gente não vai usá-las. A gente não vai usá-las. Não são coroas para que uns tenham uma gradação superior aos outros. Essas coroas, leia Apocalipse capítulo 5, aqueles que estão coroados ao redor do trono tiram as suas coroas e as oferecem ao Cordeiro. É algo que Deus nos dá para melhor adorarmos a Jesus. Eu estou dizendo, meus amados irmãos, o centro de todas estas coisas é o próprio Jesus. Jesus vindo para nos buscar, Jesus vindo para julgar primeiro os crentes, depois as nações. Por causa do tempo, permitam não entrar nesse ponto hoje, apenas mencionar, primeiro os crentes, depois as nações. Em quinto lugar, ele vem para vencer. Na primeira vez ele veio para morrer. Da primeira vez a trama do mundo, orquestrada pelo espírito maligno de Satanás, foi um dos elementos relacionados à crucificação, à morte. Deus transformou em vitória, estava dentro dos planos de Deus, mas ele foi morto primeiro. Primeiro a serpente mordeu o calcanhar do filho de Eva, para depois o filho de Eva pisar na cabeça da serpente. Mas na segunda vez, irmãos, que ele vier, ele virá para vencer. Virá em vitória gloriosa. Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele é o seu Jesus, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, uma alusão ao Calvário, onde ele deu sua vida por nós. E o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Se a minha leitura do Apocalipse está correta, quem vai estar aí sou eu e você, e tantos outros ao redor dele, descendo com ele. Lembre-se que no Apocalipse, veste de linho branco é veste de gente convertida que já está com o Senhor. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro,
e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá para vencer. Ele vai vencer tudo o que existe ao nosso redor, essa associação de homens contra Deus. Isto vem desde o Salmo 2. Os reis da terra se unem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: tire de nós o seu domínio. Ele vencerá este mundo. Aqueles homens arrogantes, ditadores que matam os servos de Deus, esses homens ateus arrogantes, se não se converterem em tempo, estes que hoje sustentam todo esse sistema mundano anti-Deus, serão vencidos por Jesus Cristo. Ele virá vencer o mundo, vencer as nações. Esse espírito maligno, Satanás, que tem feito tanto mal a tanta gente por séculos e milênios, invencível, nenhum de nós pode vencê-lo. Mas Jesus Cristo virá para vencê-lo definitivamente. Deixa eu esclarecer um ponto. Quando Hitler deu um tiro na cabeça, 14 de maio de 1945, a guerra, entre aspas, acabou. Mas ela continuou durando algumas semanas, até caírem as últimas resistências. Na cruz, o Senhor Jesus já venceu Satanás. Mas a sua vitória será plena, consumada, será plena, definitiva na sua segunda vinda. Ele vai algemá-lo, eu creio que ele vai algemá-lo. Eu creio que ele vai jogá-lo no abismo. Eu creio, é assim que eu leio o Apocalipse, que o Senhor Jesus vai finalmente, definitivamente, triunfar sobre ele. Ele vem para vencer. Ele vem para reinar em sexto lugar. A continuação desse texto, em Apocalipse 20, no versículo 4, diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o final do versículo 6 diz novamente: mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Você permite eu só mencionar isso por causa do horário? Eu prometo que volto a esse assunto numa outra ocasião. Ele vem para reinar. E o fruto destas verdades, para que eu possa concluir, o fruto destas verdades em nossa vida, em primeiro lugar, paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Qualquer coisa que hoje pesa sobre o seu coração é incomparavelmente menor com as coisas que você viverá pessoalmente, com seus olhos, com o seu coração, no dia que Ele vier. Tenha paciência. O fruto dessas coisas para nós, irmãos, é esperança. Essa esperança é chamada em Tito 2,13 de bem-aventurada esperança. Makaria nelpidan, em grego, bendita esperança. Esperança bendita. A esperança bendita do aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje, eu telefonei para uma crente em Jesus Cristo, nossa irmã Rose, cujo pai faleceu. Enquanto eu estava no telefone, Rose está lá em São Paulo, eu falei: Rose, você sabe que o seu pai está bem. Ele acabou de reencontrar sua mãe. Ela falou: e o pai dele que morreu quando ele era menino. Só um crente, irmãos, só um crente tem uma esperança tão bendita quanto a esperança que Jesus nos dá. Chegar no paraíso, irmãos,
é uma festa de boas-vindas, onde estão lá todos os irmãos que nós amamos, que nos antecederam. Esta esperança nos sustenta hoje, no luto, na enfermidade, nas provações. Qual é o fruto dessa verdade? A doutrina, irmãos, da vinda de Jesus Cristo, não é uma mera doutrina para ser lida como uma bula de remédio. Não, é algo que produz para você e para mim hoje paciência. Você é enfermo, tenha paciência, a cura virá. Deus pode te curar hoje, Deus pode e te curará na ressurreição e na vida eterna. Doença nenhuma você nunca mais vai saber o que é. Para quem sofre as debilidades do envelhecimento, aqui só tem jovens, graças a Deus por isso, mas há quem sofra. E o Senhor vai nos renovar para uma renovação incorruptível. Paciência, esperança e preparação. Paciência, esperança e preparação. Aquele homem valente de 100 anos atrás, eu acho as histórias dele formidáveis, por isso que de vez em quando eu conto alguma história desse homem no púlpito. Shackleton, Ernest Shackleton, foi um dos primeiros homens a chegar ao Polo Sul. Ele fez isso no começo do século XX. Não temos ideia de quanta força e coragem isso exigia do cabra. Enquanto ele estava numa das suas explorações pelo Polo Sul, ele deixou um pequeno contingente de homens, afinal ele tinha uns doidos corajosos o suficiente para ir com ele. Ele deixou um pequeno contingente de homens separado da embarcação principal para explorar um território e combinou de regressar para buscá-los. Mas os icebergs fechavam o caminho, os homens estavam numa ilha e os icebergs fechavam o caminho. O diário de bordo conta mais ou menos a seguinte história. Enquanto o barco estava lá esperando e a ilha cercada de gelo, um vento soprou da parte do Senhor que abriu um corredor e passaram. Era questão de minutos, era passar, buscar os homens e sair. Então, quando encostaram na ilha, os homens já estavam todos com as mochilas prontas, já estavam prontos para pular dentro do navio e voltar. E passaram de volta, e assim que passaram de volta, os icebergs teriam colidido com a embarcação. Os icebergs colidiram, e após esse livramento, imagina a adrenalina, o coração batendo, eles disseram: graças a Deus, que coisa boa que vocês estavam prontos. E os homens disseram que todos os dias que ficaram isolados, eles só desmontavam a bagagem para dormir. Eles estavam o tempo todo prontos, para que assim que a embarcação chegasse, eles pulassem dentro para ir embora. A ideia é estar o tempo todo pronto. Veja esses versículos com os quais nós vamos concluir. Qualquer que nele tenha esta esperança, 1 de João 3,3, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nada, nenhuma outra coisa impulsiona mais a sua busca por uma vida agradável a Deus, do que a certeza de que Jesus Cristo pode voltar hoje ainda, e você não quer ser achado reprovável. Veja o que diz o segundo texto. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas observe, tem um link entre esses versículos. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o quê? Não a vinda do Senhor, mas o presente século. Se Demas tivesse amado a sua vinda, como diz o testemunho do versículo 8, ele não teria se apartado do apóstolo, ele não teria se afastado desse compromisso com as coisas de Deus. Ele se afastou, sim, por quê? Porque amou o presente século. Então o texto sagrado nos fala que amar a sua vinda nos faz estar preparados e nos preparando
para quando o Senhor vier. Qual é o fruto dessas verdades que nós estamos pensando nelas hoje? Paciência, esperança e a sua preparação. No dia que Jesus vier, dizem alguns, haverá 3 reações. Se isso acontecesse hoje, 3 reações. Haverá os espantados. Os espantados porque adiaram, porque não levaram a sério o chamado da meia-noite, como diz Mateus 25. Haverá aqueles que pensaram, meu Deus, era verdade. Haverá os desesperados. Os desesperados, porque dali para frente estarão para sempre separados de Deus. E haverá alguns para quem o dia do regresso de Jesus Cristo será o primeiro dia mais feliz da sua vida e de toda a eternidade, porque o verão em glória. Viesse Ele hoje, quem dos 3 você seria? Ó, que Deus dê graça, para que a gente esteja entre aqueles que o receberão alegremente, prontos para subir com Ele. Pai, que prazer nos dá pensar nestas coisas, Deus. E nós te louvamos, porque o Senhor se preocupa com o nosso bem-estar, com o conforto do nosso coração, com o estímulo da nossa fé, a ponto de deixar todas estas coisas, maravilhosas coisas, reveladas na Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração que saiba guardar estas verdades, que o Senhor nos ajude a olhar para este mundo como um mundo passageiro e a ter, Deus, em nosso coração uma esperança cada dia maior pelo doce regresso de Jesus. Ó Deus, sabemos que o Senhor é sábio em tudo que determina e não podemos, ó Deus, senão pedir, abrevia o tempo, Deus, até o dia de Jesus vir nos buscar. Sabemos que o Senhor está esperando, Deus, pela salvação de muitos, pelo andamento dos Teus propósitos nesse mundo, e nós nos curvamos diante da Tua sabedoria. Mas o nosso desejo, Pai, era que esse dia fosse hoje mesmo, porque o nosso coração tanto deseja subir para estar com o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor preparou esta noite para pensarmos nessas coisas, e que o Senhor nos dê graça mesmo, para que em nossa vida a gente viva essa paciência, essa esperança, essa preparação. Obrigado por mais uma noite de quarta-feira tão especial que o Senhor nos dá. Pedimos, Deus, que ao longo dos próximos dias a bênção do Senhor seja conosco sempre, porque nós muito precisamos que o Senhor queira nos abençoar. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão bendita do Espírito, seja com todos nós, irmãos, a cada dia, até esse dia tão glorioso pelo qual esperamos, o dia em que Jesus virá para nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus, e a Igreja de Deus diz, amém. Amém.